Olá, hoje iniciaremos mais uma videoaula do nosso canal. A aula de hoje nós iremos falar sobre matemática financeira. Matemática financeira é um ramo muito importante da matemática, pois este está presente em nossos dias. Matemática financeira é um ramo da matemática que dedica-se ao estudo das variações do dinheiro em um determinado período, analisando as atividades mais simples até as mais complexas. A matemática financeira ela está presente desde uma simples compra, onde você recebe um troco, até mesmo na compra de um produto a prazo, ok? Então, a matemática financeira é muito importante, pois manuseamos ela sem nem percebermos. Esse ramo ele engloba cálculos como porcentagem, juros simples, juros compostos e variação de percentual. Mas para a gente compreender melhor todas essas operações, devemos saber os seus conceitos. Vejamos os conceitos principais. Capital. O capital é o valor do dinheiro no momento atual, nosso valor inicial. Os juros, ele refere-se ao valor ganho ou cobrado pelo pagamento de um capital investido. O montante corresponde ao valor dos juros adicionado ao capital acumulado. Como é que nós achamos o montante? Nós somamos o capital mais os nossos juros. A taxa de juros é o percentual do custo ou remuneração paga pelo uso do dinheiro, dada pela razão entre o juro e o capital. Essa taxa pode ser ao ano, que identificamos como AA, ou ao mês, que identificamos como AM. Para saber entender taxa de juros, nós devemos entender porcentagem, devemos saber entender percentual, e para isso é necessário que você assista às nossas aulas anteriores, onde nós falamos de porcentagem, ok? E por último, o prazo ou período de capitalização. Esse se refere ao tempo pelo qual o capital é aplicado. Vamos aos juros simples. Ele se refere a uma modalidade de capitalização em que a taxa de juros é calculada de acordo com o capital principal. Nessa modalidade, os juros do período não são somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Ok? Então, nós estaremos sempre utilizando nosso capital inicial. Como calcular? Na modalidade de juros simples, os juros gerados a cada período não formarão novos juros. A forma para realizar tal cálculo é a seguinte. Como é que nós vamos achar os juros simples? Nós vamos fazer sempre o quê? O capital vezes a nossa taxa de juros vezes o nosso tempo. O J, ele é o nosso juros, ok? O nosso C, o capital. I é a nossa taxa de juros. E T ou N é o período de tempo. Pode ter, às vezes, a letra T, né? E, às vezes, a letra N. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. Fernando aplicou R$ 1.200 em uma instituição bancária que paga juros simples de 2,5% ao mês. Qual será o montante no final de 10 meses? Primeiro, nós devemos coletar os dados, né? Nós temos aqui o nosso capital, que é 1.200, o nosso tempo, que é 10 meses, e a nossa taxa, que é 2,5%. Mas quanto que é 2,5% em decimal? É só dividir por 100. Então, isso é 0,025, ok? Então, nossos juros, ele é o quê? O capital vezes a nossa taxa vezes o nosso tempo. Então, nossos juros deu R$ 300, mas ele queria saber o montante. E o montante, como nós já sabemos, é o capital mais os juros. Então, nós somamos 1.200 mais 300. Assim, o montante ao final de 10 meses será R$ 1.500. Nosso segundo exemplo sobre juros simples. Um capital de R$ 2.000 aplicado no sistema de juros simples produzia um montante de R$ 2.720 após 12 meses de aplicação. Qual foi a taxa de juros? Vejamos as informações primeiro, hein? O nosso capital é 2.000, o nosso montante 2.720 e o nosso período é 12 meses, ok? Para nós acharmos a nossa taxa, nós vamos utilizar a fórmula dos juros. Só que observe, tá faltando o que para você usar a fórmula dos juros? Além da taxa, falta você saber os juros. Então, nós vamos achar os juros antes. O juros é igual ao montante menos o capital. Vai ser 2.720 menos 2.000. Então, nossos juros é R$ 720. Agora sim, nós aplicaremos a fórmula de juros. O nosso juros é 720, o nosso capital é 2.000 e a nossa taxa é o que nós queremos saber, mas o nosso tempo nós já temos que é 12, ok?
Fazendo as operações, nós descobrimos que a nossa taxa é 0,03. 0,03 nós podemos transformar também em porcentagem, que é 3%. Observe que as respostas podem vir tanto em porcentagem quanto em decimal. Então, é muito importante você saber converter. E nós ensinamos no vídeo anterior já, ok? Então, a nossa taxa foi de 3%. Vejamos agora os juros compostos, que são calculados levando em conta a atualização do capital, ou seja, o juro incide não apenas no valor inicial, mas também sobre os juros acumulados. O que significa? A cada medida de tempo, o capital, junto dos juros, vai sendo somado. E toda vez que você vai calcular um novo juros, não vai ser mais em cima do capital inicial, vai ser em cima do último capital, ok? Fórmula. Vejamos, M continua sendo nosso montante, C capital, I a taxa fixa e N é o nosso período de tempo, ok? Lembrando que pode ser N ou T, né? A nossa fórmula é a seguinte, o nosso montante vai ser igual a C vezes, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, elevado a N, ok? E o nosso juros se calcula fazendo o montante menos o capital. A mesma fórmula de juros simples, essa segunda é. A primeira que muda, né? A fórmula do montante muda bastante. Vamos ao primeiro exemplo de juros compostos. Se um capital de R$500 é aplicado durante 4 meses no sistema de juros compostos, sobre uma taxa mensal fixa que produz um montante de R$800, qual será o valor da taxa mensal de juros? Observe, nós temos o que? O nosso capital, R$500, o nosso montante, R$800. E qual é o nosso tempo? É 4 meses. Observe que o mais importante é você coletar os dados. Após isso, utilizamos a fórmula do montante que vimos anteriormente. Utilizando a fórmula do montante, nós conseguimos chegar até aqui, 1,6 é igual a 1 mais I, tudo isto elevado a 4. Para eliminar essa potência 4, nós tiramos a raiz quarta, ok? E assim nós achamos que o nosso I é 0,125. Observe, uma vez que a taxa de juros não é apresentada na forma de porcentagem, devemos multiplicar o valor encontrado por 100. Assim, o valor da taxa mensal de juros será de 12,5% ao mês. E daqui é o lembretezinho, né? Porque nós já vimos isso nos vídeos anteriores, para transformar a decimal em porcentagem. Multiplicamos por 100. Segundo exemplo. Quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$5.000, a taxa de 1% ao mês? Observe as informações. Semestre é 6 meses, né? Então, nosso tempo é de 6 meses, ok? A taxa já está ao mês, 1%, que dividido por 100 vai dar 0,01. E o nosso capital é 5.000, ok? E ele quer saber o quê? O valor do nosso montante. Então, só substituímos na fórmula. Então, nosso montante é igual a 5.000 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,01, fecha parênteses, elevado a 6, ok? E assim nós calculamos nosso montante. Para encontrar o valor dos juros, devemos diminuir do montante o valor do capital. Porque, observe, o que ele queria? Ele queria os juros, né? Quanto de juros? Só que para isso a gente teve que achar nosso montante. Porque na fórmula dos juros pede o montante. Então, nossos juros foi 5.307,60 menos 5.000. O que deu que o nosso juros foi de R$ 307,60. Ok? Observe aqui a nossa fórmula de montante, que se a questão pedir o nosso tempo, que é o nosso N, nós teremos uma dificuldadezinha, porque nós vamos ter o quê? Uma função exponencial, onde o nosso expoente é a variável, ok? E nesse caso, vamos ter que utilizar logaritmo. Uma observação. Deve-se ter bastante atenção com as unidades de medida, tanto nos exercícios de juros simples quanto de juros compostos. Como assim? Se a minha taxa tempo estiver em ano, então o meu tempo tem que estar ao ano. Se a minha taxa estiver ao mês, o meu tempo tem que estar ao mês, ok? Se a minha taxa estiver ao dia, o meu tempo deve estar ao dia. As duas têm que estar sempre em acordo. Muito bem, isso foi o final do nosso vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, nos curta também no Facebook e no Instagram, tá? Até o próximo.